Dredd é responsável por julgar os criminosos de uma megalópole do futuro e embarca em uma missão para combater uma das maiores organizações criminosas de toda a cidade. E aí pessoal, a história de hoje é uma ação e ficção científica chamada Dredd, o Juiz do Apocalipse, do ano de 2012. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Muitos anos à frente, a América torna-se uma terra devastada pela radiação e um grande deserto, exceto a região que se estende de Boston a Washington, onde 800 milhões de pessoas vivem nas ruínas do Velho Mundo e nos mega-edifícios do Novo Mundo em Mega City 1, uma cidade marcada pela extrema violência, onde os cidadãos vivem com medo de armas e de gangues. Nesse caos, somente uma coisa coloca a ordem: os juízes. Um grupo de agentes do Tribunal da Justiça vigiam 3 suspeitos e pedem que alguém assuma o chamado. O juiz Dredd assume a missão e persegue os suspeitos que estão sob o uso de uma droga chamada Slow-Mo, que torna a percepção do tempo deles em 1% do que acontece de verdade. O motorista percebe que está sendo perseguido por um juiz e acorda o seu amigo do transe para que ele dê um jeito na situação. Ele dispara vários tiros contra Dredd, mas não acerta nenhum. Eles aceleram a van e atropelam um inocente no caminho. O juiz ativa uma função em sua moto que dispara um tiro no pneu da van, que acaba capotando. Ele avalia os corpos dentro da van e vê que um deles sobreviveu. O fugitivo entra em um mega edifício e faz uma mulher de refém assim que o juiz o encontra. Ele, por sua vez, ordena que a refém seja libertada, e assim poderia ter prisão perpétua sem condicional. Caso contrário, por ser culpado de múltiplo homicídio e tentativa de assassinato de um juiz, sua pena é a morte. O homem se recusa e Dredd dispara um tiro inflamável na boca dele, queimando-o. Após isso, ele retorna para o tribunal, pois sua chefe quer ter uma conversa. Cassandra Anderson está sendo observada por Dredd e a chefe, enquanto ela vê a foto de seus pais, que perdeu quando tinha apenas 7 anos de idade. Ela foi enviada para uma academia especial para se tornar uma juíza. Lá suas notas sempre foram ruins e ela esteve sempre entre as piores alunas. Apesar disso, ela vai ter uma segunda chance, pois possui incríveis habilidades. A chefe pergunta para Cassandra quantas pessoas a observam, e ela responde um número exato, e consegue dizer exatamente o que Dredd sente e pensa. Ela é uma mutante, uma das mais poderosas paranormais que todos os juízes já conheceram. A chefe diz que o conselho de juízes escolheu ignorar a condição dela, pois ela poderia ser uma importante peça para combater a criminalidade. Por fim, a mulher pede que Dredd a treine e a leve para um dia de ação. Eles saem para o primeiro dia da novata e o juiz passa diversas informações sobre como ela poderia ser reprovada naquele teste. Em outra parte da cidade, Madeline Madrigal, também conhecida como Mamá, está sob o efeito do Slow-Mo, e seu capanga a desperta dizendo que eles têm alguns problemas. Alguns homens estavam tentando vender drogas na área deles. Como lição, os homens foram mortos. Antes de os jogarem de um andar alto do prédio, eles tiram a pele dos traficantes e os obrigam a usar a droga que reduz a percepção do tempo. Por causa desse homicídio, a dupla de juízes vão para sua primeira missão juntos. A missão é no mega prédio Peach Trees, que possui a maior taxa de criminalidade do setor e possui uma taxa de desemprego de 96%. Antes de entrarem no prédio, Cassandra julga um sem-teto a pedido de Dredd e diz que o homem foi condenado por distúrbios e assassinatos. Quando questionada, ela diz que quer ser uma juíza e deseja fazer a diferença, pois cresceu num local como aquele e sabe que existem pessoas boas que estão apenas tentando sobreviver. Eles analisam os corpos estraçalhados e o juiz percebe de que se trata de uma queimadura por uso de Slow-Mo. Da sede do tribunal, os agentes confirmam as identidades dos indivíduos mortos e que todos eles foram condenados por posse de drogas. Eles transmitem os dados para os juízes e Dredd pede que a novata faça uma análise da situação. Ela diz que pela situação dos corpos, trata-se de uma punição. O médico do bloco DJ diz de que se trata do clã de Mamá fazendo alguma retaliação.
Conhecida por trabalhar em outro distrito com prostituição, foi ferida pelo antigo líder daquela facção, mas ela se vingou e assumiu os negócios desde então. A sua marca registrada é uma violência cruel. O homem explica que até pouco tempo atrás, 3 grupos lutavam pelo controle de Peach Trees: os Reis, os Dragões Vermelhos e os Julgados. Mas então apareceu o clã de Mamá, que dominou o último andar e pouco a pouco passou a dominar todos os andares em poucos meses, desde o nível 1 ao 200. Ela fez tudo isso sem ser impedida porque nenhum juiz jamais foi até aquele distrito até o momento. Dredd afirma que as vítimas estavam no 39º andar e vão até aquele local, onde está acontecendo uma festa particular com vários usuários de slow-mo. A dupla logo coloca uma bomba na porta que explode e derruba alguns deles. Para os usuários, tudo ocorre muito lentamente e nem sequer conseguem reagir enquanto Dredd atira em todos. Ao ver a situação, a agente Anderson fica paralisada até que o juiz exige que ela diga o julgamento. Ela os sentencia a 2 anos de prisão por uso e posse de drogas e algema os usuários. Quando ela algema um deles, por meio de sua habilidade, ela tem 99% de certeza de que ele é o responsável pelo triplo homicídio que eles estavam investigando, mas ainda assim levam o homem para um interrogatório, cujo nome é Kai. O técnico da líder do clã vê as câmeras e relata o ocorrido para os seus superiores, e em pouco tempo, Mamá está sabendo da situação e se preocupa se Kai vai soltar alguma informação. O técnico pega o acesso da sala de controle e os capangas matam todos os funcionários do local. Eles instalam um dispositivo para que o garoto tenha acesso ao sistema de comunicação daquela sala. Ele se passa por um funcionário da sala de controle e, enquanto é pressionado por Mamá, consegue a autorização que precisa. Então os capangas passam a ter acesso ao sistema e ativam um protocolo de segurança, ativando a blindagem total do prédio. Enquanto isso, os juízes caminham para a saída do prédio, mas quando estão prestes a sair, a porta se fecha repentinamente, assim como todas as demais saídas e janelas do local. Após isso, a líder do local anuncia para todos do prédio que as saídas estarão bloqueadas até que os juízes sejam mortos. Ela recruta todos os seus capangas para se livrarem deles. A dupla tenta se comunicar com a central, mas tem uma falha na comunicação devido à blindagem e decidem ir até o centro médico. Mas vários capangas já estão se aproximando. Como parte de sua avaliação, Cassandra faz uma análise da situação e diz que observa diversos inimigos armados e devem proceder obstruindo a visão. Optam por usar granada de gás depois de colocar as suas máscaras de proteção. Os inimigos são afetados pelo gás e facilmente derrubados. Eles chegam ao andar do centro médico e muitos homens de Mamá estão em seu caminho. Dredd lança uma granada de atordoamento e fala para todos os homens abrirem caminho ou sofrerão as consequências, mas eles resistem. Então, o juiz ativa as granadas e dispara vários tiros contra eles, que caem no mesmo instante. Mas um deles fica vivo e pede misericórdia para a novata, que tem receio de tirar a vida dele, mas dispara o tiro final. Porém, o responsável pelo centro médico ajuda eles e os deixa entrarem. Então, eles decidem agir de maneira silenciosa. Um grupo de homens armados se aproxima do corredor que eles estão e a dupla se esconde, mas é questão de tempo até serem descobertos. Até que, com as habilidades de Cassandra, ela reconhece a presença de uma conhecida que deixa eles entrarem em sua casa. A mulher que os ajuda diz que não fará um alerta sobre a presença deles. Ela informa que existe um elevador de serviços que todos pensam estar estragado, mas que funciona. Quando estão indo embora, Cassandra vê a fotografia da família e vê as memórias da mulher. Ela fica em choque quando percebe que o marido dela era o homem que a havia matado há pouco tempo. O técnico identifica os fugitivos nas câmeras e ativa o protocolo para isolá-los no andar em que estão e acabar de uma vez por todas com eles. Dredd estranha o fato de que eles estão isolados no local, mas nenhum capanga foi atrás deles. Então eles se separam. Cassandra vigia o homem preso que a provoca. O homem questiona se ela consegue ler os pensamentos dele, por ser uma mutante, e pensa em coisas horríveis para tentar amedrontá-la.
Dredd vasculha o andar e percebe uma movimentação estranha. Do outro lado do prédio, Mamá e seus homens miram várias metralhadoras na direção em que ele está. Ele corre, mas as metralhadoras são muito potentes e destroem todas as paredes do andar. Dredd finalmente alcança a novata, mas seus adversários intensificam ainda mais o ataque. Eles percebem que alguns tiros atravessam a parede e usam uma arma de alto impacto para abrir passagem. Os homens do clã inspecionam o andar, que está completamente destruído. Procuram pelos corpos dos juízes, que estão do lado de fora do prédio, e se comunicam com a base pedindo por ajuda. Enquanto aguardam o reforço, voltam para dentro do prédio e Dredd joga um dos homens de Mamá para os andares abaixo, mostrando-a que ambos estão vivos. O juiz diz para Kai que está interessado em tudo o que ele sabe, pois a mandante dele não está disposta a deixar que ele saia vivo de lá e passe pelo interrogatório. Ele agride o homem e tenta obter vantagem, mas Cassandra diz que pode descobrir isso sem agredi-lo. Ela entra na mente do homem e faz truques mentais, controlando-o e descobrindo facilmente o que ele estava escondendo. Ela descobre que Mamá é a responsável pela produção e distribuição de toda a Slow-Mo em Mega City 1. O reforço que Dredd solicitou chega ao local e pedem para entrar, pois os juízes estavam sendo atacados. Mas o técnico, enquanto é ameaçado pela mandante do local, diz que nada disso ocorreu e que perdeu o controle do sistema devido a um incêndio. Então, eles o dão um tempo para resolver a situação. A novata faz uma análise da situação para que eles decidam o próximo passo. Ela sugere que encontrem um esconderijo ou se defendam até que o apoio chegue, mas Dredd decide ir para cima de Mamá. No caminho, dois garotos encontram a dupla e os seguem. Eles se aproximam por trás dos juízes e os ameaça, mas Kai se liberta enquanto ambos estão distraídos. Ele ataca Cassandra e a faz de refém. Os garotos disparam alguns tiros, mas Dredd se desvia e os derruba. Porém, antes que ele possa fazer algo, Cassandra é levada pelo antes prisioneiro até a líder do local. Mamá diz que ela deve ser morta e não torturada, pois os demais juízes estão à procura dela. Pouco tempo depois, Dredd assume o sistema de comunicação e dá um recado para todos do prédio. Ele relembra que ele é a lei daquele local e anuncia a sentença de morte da mandante do prédio. Todos que entrarem em seu caminho serão considerados cúmplices. O técnico identifica a localização do juiz e vários capangas vão até o local em que ele está. Eles o cercam e disparam diversos tiros. Quando se aproximam, veem que se trata apenas de um corpo morto. Do outro lado do prédio, o juiz dispara uma arma incendiária e coloca fogo em todos os capangas. Quando a líder do local vê isso, ordena que seus capangas liguem para um número pedindo por reforço. Mais juízes chegam ao local e, ao entrarem no prédio, dispensam os dois juízes que foram chamados por Dredd. Eles fazem uma análise da situação até que o operador do centro de saúde os alerta, dizendo que um dos juízes ainda está vivo. Ele diz que poderia testemunhar isso e leva um tiro. Os juízes vão até Mamá e cobram um alto valor pelo serviço que estão fazendo. Eles vão à procura de Dredd, que ao se deparar com um deles pede a identificação. O agente Chan diz para seu colega se acalmar, pois ele está respondendo ao chamado e que está com mais 3 membros de sua equipe. Entretanto, o juiz suspeita de seu colega, pois ele não questiona onde está sua parceira. O agente Chan percebe que foi descoberto e reage pressionando Dredd na parede, mas ele consegue se desvencilhar e atira no homem. Kai usa a arma da novata e está prestes a eliminá-la. Ele quer saber quais as últimas palavras dela, mas Cassandra diz que iria perguntar o mesmo para ele. Ele usa a arma, que explode e o fere. A agente levanta e dá o golpe final nele. Para escapar, ela ataca 2 guardas pelas costas e finaliza o ataque com a arma que rouba deles. Mas logo, todos percebem que ela fugiu e a juíza corrupta vai atrás dela. Dredd encontra o centro de produção da droga Slow-Mo e, com um tiro, espanta todos os trabalhadores do local. Os seus perseguidores logo chegam ao local e tentam encontrá-lo enquanto falam do valor que receberam para ficar contra a lei. Quando eles se veem, começa um tiroteio, mas o juiz já está quase sem munição.
Ele usa sua última carga para explodir um dos corruptos. O único vivo fica muito bravo e parte para cima de Dredd, pois sabe que ele está sem munição. Cassandra encontra-se com a juíza corrupta, que tenta fingir estar lá para apoiá-la, mas com suas habilidades especiais, ela imediatamente percebe a intenção da mulher e dispara contra ela. Dredd se esconde até que seu inimigo usa uma arma perfurante e atira nele por meio da parede, atingindo-o. O homem está prestes a disparar novamente, mas o juiz pede que ele espere. O corrupto zomba dele, dizendo que no momento em que ele fica do lado errado de uma arma, tudo o que ele diz é espera. Mas então, Cassandra aparece e elimina o homem por trás. Ele se levanta e usa seu equipamento para curar seu ferimento. Depois de recarregar as armas, a dupla parte para a sala de vigilância e capturam o técnico, que oferece ajuda a eles para não ser morto. Ele revela a localização de Mamá e diz que pode entregar também o código de acesso à sala dela. Cassandra se aproxima para obter informações por meio da mente dele, até que vê tudo o que ele sofreu nas mãos da mandante do local e o liberta. Dredd questiona a ação da novata, mas ela diz que já foi reprovada no momento em que perdeu a sua arma. Fala que até o fim do teste ainda pode julgar e afirma que aquele homem era apenas uma vítima. Eles seguem para a sala da mandante e derrubam todos os capangas que entram no caminho. Quando eles a encontram, Cassandra é atingida, mas fica viva. Porém, Mamá se preparou para o momento em que seria capturada. Ela diz que existem bombas espalhadas no andar capazes de destruir todo o prédio. E tudo isso é ativado pelo dispositivo que está em seu pulso, que será ativado assim que os batimentos de seu coração pararem. Ela desafia Dredd e diz que ele não está disposto a descobrir se aquilo é verdade. Mesmo assim, ele pronuncia a sentença da mulher, a morte, e dispara um tiro em seu abdômen. Ele a força a usar slow-mo e a joga do andar mais alto do prédio, fazendo com que sintam o mesmo desespero em 1% de percepção, e a queda para ela dure infinitamente mais para que pague por todos os crimes que cometeu. E como ele imaginava, nenhuma bomba explodiu. Ele cuida dos ferimentos de Cassandra e ambos saem do local. A novata devolve o seu distintivo, pois acredita que falhou no teste, mas Dredd conversa com sua chefe e diz que ela foi aprovada. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se inscreve no canal para acompanhar as melhores histórias. Deixe o seu joinha e um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo recap.